Bom dia, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui, hoje é terça-feira. Estou muito feliz de estar gravando esse vídeo mais uma vez para vocês. E nós vamos continuar a nossa meditação da semana, uma meditação muito abençoada. E vamos falar um pouquinho mais aí sobre o exemplo de vida de Abraão, né? E antes da gente começar, então eu quero orar por você. Peço, por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Amém? Pai de amor, obrigada, Senhor, por esse dia de vida, pela graça que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada, Espírito Santo, nós te convidamos para estar conosco nesse momento. Pedimos que o Senhor conceda a revelação dessa palavra, que o Senhor nos guie por toda a sua verdade e nos ensine a aplicar a sua verdade na nossa vida, Pai. Que a sua palavra ilumine o nosso caminho e nos leve seguros, Pai, até o teu propósito, e que nós venhamos estar na tua presença com entendimento da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos para mais um dia de meditação, essa palavra tão preciosa, né? E ontem nós falamos sobre ser uma bênção, né? Que Deus deu uma ordem a Abraão, dizendo para ele, seja uma bênção na vida das pessoas. E eu deixei essa reflexão para você. Você pensou a respeito disso? Se você tem sido uma bênção, se você tem sido uma pessoa que os outros gostam de estar perto, que os outros gostam de conversar, aquela pessoa que todos procuram, né, quando precisam de ajuda, ou quando querem conversar, ou simplesmente pelo prazer de ter a sua companhia, né? E eu deixei também, né, uma reflexão para vocês sobre se a palavra de Deus tem sido lâmpada, tem sido luz para os seus caminhos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais disso. Pegando ainda o exemplo da vida de Abraão, né, como eu falei para vocês ontem, Deus chamou Abraão para ir para uma outra terra, para ir para um outro lugar diferente de onde ele estava. Porque ele estava aí num lugar misturado com o mundo, onde existia muita idolatria e muita violência. E Deus chamou Abraão para ir para um outro lugar que ele ainda não sabia onde era, mas ele teve fé e obedeceu e seguiu a palavra do Senhor. Mas teve um determinado momento na vida de Abraão que ele se desviou do caminho. É um momento em que houve fome e que ele acabou saindo do propósito de Deus, se desviando do caminho. Isso está no livro de Gênesis 12, do capítulo 10 ao 20. Eu vou só dar o contexto e não vou ler, mas eu peço que você leia depois para você entender melhor a história. Gênesis 12, do 10 ao 20. O que aconteceu foi que teve fome na terra e ao invés de permanecer no caminho que Deus disse para Abraão, ele foi para o Egito. E chegando no Egito, por medo de ser morto, porque a esposa dele, Sarai, era muito bonita, ele mandou dizer, ele combinou com ela que ia dizer que ela era irmã dele, porque pelo menos assim iam poupar a vida dele. Só que aí, quando chegou lá, realmente acharam ela muito linda e o faraó tomou Sarai como esposa. Só que mesmo fazendo isso, quando o faraó tomou Sarai para desposar, Deus castigou o faraó e não a Abraão, que tinha feito a coisa errada, né? E aí o faraó chegou, poxa, por que você fez isso? Por que você mentiu? Ela é sua esposa, né? Você quer trazer desgraça sobre a minha vida. E aí o faraó devolveu a Sarai para Abraão e mandou eles irem embora. Só que nessa ocasião, Abraão ganhou muitos bens, ganhou muita riqueza, né, em troca da esposa dele, que o faraó achava que era irmã.
E ele voltou com a esposa e com todas as riquezas que ele ganhou. Então ele se desviou do caminho, ele foi para o Egito e depois ele voltou para o caminho, né? E o que acontece aqui, né? A verdade é que Deus, ele foi misericordioso com Abraão. Mesmo Abraão tendo cometido um erro, tendo mentido, né? E acabou entregando a própria esposa para o faraó, por amor a Abraão, Deus castigou ao faraó. Ele nem tinha feito nada de errado. Só que Abraão, como um servo fiel do Senhor, e porque Deus o amava muito, ele castigou o faraó para que o faraó devolvesse a esposa de Abraão e Abraão pudesse continuar seguindo o caminho dele debaixo da palavra de Deus, né? E estudando um pouco sobre essa palavra, o Espírito Santo me conduziu para outros 2 versículos, né? E na verdade, né, ele me levou de volta para o versículo que nós estudamos ontem e para mais um outro. Ontem nós dissemos, né, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nessa ocasião aqui, Abraão se desviou do caminho que era iluminado pela palavra de Deus e foi para o Egito. O Egito nós podemos entender como sendo o mundo, né? Uma vida longe de Deus, uma vida longe do corpo de Cristo, uma vida longe da igreja. Mas aí depois ele voltou. E o que acontece é o seguinte: a palavra de Deus diz que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Quando fala que ignorância, não está falando de uma pessoa rude, de uma pessoa grosseira, está falando de uma pessoa que ignora, que não sabe, que não conhece, ou que decide não seguir, que, né, ignora. Aqui, nessa ocasião, Abraão ignorou a palavra de Deus. Ele decidiu não seguir a palavra de Deus e foi para o Egito. Então, todo o tempo que Abraão passou no Egito, Deus não levou este tempo em consideração. Ou seja, o relógio de Deus parou. Para Abraão, o tempo continuou correndo, mas o relógio de Deus parou, né? O que isso significa? Que Deus tem um propósito na nossa vida. Mas esse propósito, ele só vai acontecer, o tempo só vai andar para que esse propósito aconteça enquanto nós estivermos debaixo da palavra de Deus, né? Seguindo no caminho que é iluminado pela palavra de Deus. Ou seja, esse tempo todo que Abraão passou no Egito, quando ele voltou, ele não retrocedeu, ele não voltou para o zero, mas ele voltou ao ponto onde ele parou. E todo esse tempo que passou enquanto ele estava no Egito, para Deus não foi considerado. Então, muitas vezes, um propósito, uma promessa que Deus tem para a nossa vida, vai demorar mais para acontecer, porque nós nos desviamos do caminho que é iluminado pela palavra de Deus. E eu vou dar para vocês um exemplo, que foi justamente, né, esse outro versículo que eu comentei, que faz com que Deus não considere o tempo, que o tempo pare, e aí a gente acaba esperando mais tempo do que nós gostaríamos para que o propósito de Deus se cumpra, né? E esse propósito, ele é diverso, pode ser um emprego novo, pode ser você se casar ou ter o seu casamento restaurado, pode ser uma cura, pode ser alguém da sua família se converter, pode ser a restauração das suas finanças, muita coisa. Deus tem promessas de prosperidade para a nossa vida. Mas quando a gente se desvia do caminho que é iluminado pela palavra, o tempo para. E aí quando a gente volta e continua seguindo debaixo da palavra, aí sim o tempo continua contando até que o propósito se cumpra. Então olha aqui uma coisa que faz o tempo parar. Não saia da vossa boca, perdão, tá no livro de Efésios, tá em Efésios 4, no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
aqui é o seguinte, um fato aqui para você, e anota isso se você puder, tá? Quando você libera uma palavra torpe, e o que é uma palavra torpe? Eu até fui buscar a definição no dicionário para trazer para você, tá? Uma palavra torpe é o seguinte, vem do latim, que significa disforme, desfigurado, feio, vergonhoso, né? E significa que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela um caráter vil, indecoroso, infame, que contém ou revela obscenidade ou indecência, que causa repulsa, é asqueroso, nojento, né? Entre outros. Mas enfim, quando você libera uma palavra torpe, essa palavra torpe pode ser reclamar do seu trabalho, reclamar do seu chefe, brigar com seu cônjuge, pode ser falar mal de alguém, as coisas mais simples, como por exemplo, você fez uma tarefa errada e aí você começa a reclamar, ai, mas que droga, mas que merda, né? Coisas do tipo. Tudo isso é uma palavra torpe. Por quê? Porque isso não transmite graça a quem escuta. Quem te escuta falando desse jeito, a pessoa pode se sentir incomodada, né? Ela pode sentir repulsa. Ou seja, se não transmite graça para quem tá escutando, então é uma palavra torpe, né? E quando você libera uma palavra torpe, você anula suas orações. É verdade. Não adianta você orar, ajoelhar, jejuar, fazer um monte de coisa e dali a 5 minutos você começar a reclamar do seu trabalho, do seu patrão, brigar, fazer fofoca, reclamar dos seus vizinhos, dos irmãos da igreja, enfim, isso anula as suas orações, ou seja, isso faz com que o tempo pare e vai demorar mais para a graça de Deus, para o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Então, hoje eu quero deixar essa meditação para você. Que tipo de palavra tem saído da sua boca? Aquela palavra torpe ou a que edifica, que transmite graça? Suas palavras transmitem graça? Presta atenção nas coisas que você fala hoje durante o dia. O tipo de palavra que você fala. E analisa se é uma palavra que transmite graça. Amém? Deixo essa meditação para você hoje. Tenha um dia muito abençoado. E até amanhã.